Bom, Heloísa, queria começar te agradecendo por aceitar o convite, né, por vir aqui conversar sobre seus projetos, né, e sobre o seu curso. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Regis. Eu agradeço muito o convite de poder compartilhar com você e com os seus alunos e as pessoas que vão ver esse vídeo, que é essa trajetória, né, que me trouxe até a linguagem simples. Aham. E, Heloísa, você podia falar um pouco do seu caminho profissional, da sua formação e como é que você chegou na linguagem simples? Claro, a minha formação é em jornalismo, em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Eu sou do Rio de Janeiro, eu me formei pela UFRJ, aqui no Rio, e desde quando eu estava no período de formação, eu já comecei a trabalhar no setor cultural, no setor de música, comunicação de música. Trabalhei em rádio durante muito tempo e depois eu acabei indo para a música clássica e fiquei trabalhando nesse setor de comunicação de música clássica. Tive uma empresa que chamava Viva Música. À frente da Viva Música foram muitos anos, foram 21 anos. Fui coordenadora de rádio também, fui coordenadora da Rádio MEC FM, né, que é uma rádio de música clássica aqui do Rio de Janeiro. Fui também coordenadora de uma rádio comercial chamada Opus 90, que é bem antiga. Então, minha carreira ela foi toda nessa área de jornalismo, de comunicação, né, com foco muito grande na música clássica. E a música clássica, ela é uma temática especializada, né? A gente pode até dizer que assim, os clássicos têm um jargão muito próprio. E o meu desafio na Viva Música era falar né, fazer esse gênero musical chegar a mais gente, né? Porque é um gênero pouco conhecido, pouco consumido, e ao mesmo tempo eu consegui comunicar também para as pessoas que são especialistas nesse gênero, né? E todo o trabalho em rádio também foi assim, né? Porque você atende esses dois públicos, o especialista e a pessoa que não conhece nada sobre aquela temática, mas tem interesse em conhecer. Então, a minha carreira no jornalismo ela foi muito direcionada para esse lado, que é um lado assim, bem, vamos pegar uma coisa muito técnica e vamos destrinchar esse técnico de uma forma que facilite a contextualização de alguém que está chegando agora e não agrida a inteligência de quem conhece muito bem esse assunto, né? Então, eu fiquei bastante tempo nisso. E no ano de 2016, eu resolvi assim, tirar um ano sabático, porque eu achava que a minha colaboração, né, o meu serviço na música clássica, depois de 22 anos, já estava bom, eu queria fazer uma outra coisa. E aí eu descobri essa temática da linguagem simples. Então eu tive a oportunidade durante um ano e pouco, até mais do que um ano e meio mais ou menos, de me dedicar a estudar essa temática da linguagem simples, que me levou para uma especialização primeiro. Eu fiz uma especialização em cultura do consumo, na PUC aqui do Rio de Janeiro, e depois eu fiz um mestrado na área de design aqui na PUC também, né? Então a minha entrada nessa área da linguagem simples foi eu cheguei por uma abordagem acadêmica, né? E, e essa temática da linguagem simples, ela é muito ampla, né? E ela é muito transversal na vida da gente e me mobilizou muito. E aí eu resolvi empreender de novo. Então eu montei uma empresa chamada Comunica Simples, que eu venho e criei um método, uma metodologia para ensinar a linguagem simples, e tenho dedicado a minha atividade profissional a isso. Legal. Heloísa, e o que é a linguagem simples? A linguagem simples, enfim, ela é uma técnica de comunicação para você elaborar textos que sejam mais fáceis de alguém ler e entender. Ela é uma técnica de comunicação
que deriva de um propósito. E eu acho que essa é a grande beleza da linguagem simples, é que ela não foi assim, vamos parar aqui um grupo de linguistas, ou, enfim, professores de português, vamos parar aqui, vamos criar aqui uma técnica para, né, ajudar as pessoas a escreverem de uma maneira mais objetiva, direta e concisa. Ela nasceu, na verdade, de um movimento muito bonito, muito orgânico, muito pulverizado em muitos países do mundo, chamado Plain Language, em inglês. Movimento Plain Language Movement. Plain, em inglês, quer dizer simples, direto, objetivo. Quando você não quer esconder nada, você fala assim, fala em plain English, né? Ou então, como a gente fala aqui, né? Fala em português claro, né? Então, esse movimento Linguagem Simples é uma causa social que defende que todo mundo tem o direito de entender as informações que orientam o seu cotidiano. É um direito civil você entender as informações. E a gente, eu digo a gente como humanidade, né? Não só brasileiros, né? A gente está envolto em um volume de informações que nos chegam, né? E eu tô falando especificamente de informações, instruções, que elas não são elaboradas, elas não são escritas visando a facilidade de leitura, né? Aí tem toda uma discussão em cima disso, né? Então, assim, é da natureza humana, porque a gente vê isso acontecendo em vários países, né? Enfim, vários idiomas, né? Estou me referindo especificamente assim, à cultura ocidental. É recorrente esse problema. Os governos transmitem informação de uma maneira que a maioria da população não entende. As empresas, né, tirando a área de marketing, mas assim, quando você precisa, por exemplo, firmar um contrato, né, ou sei lá, você está precisando de dinheiro, crédito consignado. A propaganda do crédito consignado parece uma coisa muito fácil, né? E quando você vai ver lá aquela linguagem da contratação, essas relações de consumo, as relações de cidadania, elas são permeadas por esses textos, que eles são extremamente técnicos, extremamente jurídicos, muitas vezes, né? Que vão parar no colo do cidadão, no colo do consumidor, no colo do aluno, né? No colo do paciente. Se você está, né, numa área assim, de medicina, né? Tem essa questão da assimetria da informação. Uma parte tem mais informação sobre aquele assunto do que a outra parte, né? Então você se sente assim em desvantagem quando você está lendo, né? Ou quando você está recebendo aquela informação. Então esse movimento, que é um movimento que, assim, se a gente for localizar temporalmente, assim, né, numa linha de cronologia, você vê nos anos 40, mais ou menos, né, nos Estados Unidos e no Reino Unido, muito ligado a direitos de consumidor e muito ligado mesmo ao direito de cidadania, de você entender essas informações governamentais. Então, esse movimento que se iniciou, né, de uma maneira bem assim, quando a gente olha para trás, a gente vê, né, mas acredito que as pessoas que estavam construindo aquilo ali naquele momento não se davam conta disso, né? Começou ali nos anos 40, foi ganhando fôlego a partir dos anos 70, 80, e quando chegou na transformação digital, ali final dos anos 90, começo dos anos 2000, aí a linguagem simples ela já tinha uma trajetória no mundo, com essa questão do nosso mundo caber aqui, né? Com as telas muito pequenas, a agilidade necessária, né? E a falta de intermediação. Você não tem mais uma pessoa para você tirar dúvida, você tem que se resolver muito bem com os comandos que se apresentam para você nos ambientes digitais. Aí a linguagem simples ela ganhou uma importância política, de verdade, assim, né? De política pública. Então, ela é essa técnica que deriva desse propósito. Como técnica, a linguagem simples, muitas vezes as pessoas acham que a linguagem simples tem a ver com você substituir palavras. Você pega um vocabulário, né, e fala assim, deixa eu trocar essas palavras aqui que são menos conhecidas por outras. Mas a técnica é bem mais ampla do que isso, né? Ela nos desafia a repensar a maneira como a gente transmite informação, o nosso papel, né, como em todos nós, né, somos intermediários de informação, em qualquer papel social que a gente
que a gente ocupe, né, na nossa vida profissional mais ainda, e se a nossa profissão é ensinar outras pessoas, a gente tem mais responsabilidade ainda, mas a gente parar um pouco para pensar no nosso papel de editoras, editores, curadores de conteúdo que a gente precisa. E aí, né, a gente pode pensar em qualquer papel social, desde o agente do governo até uma pessoa numa empresa, um professor, ou então quando você está escrevendo um post em rede social, na sua rede social particular, o desafio é você conseguir sintetizar alguma coisa, pegar os pontos mais importantes, entregar o que é essencial. A linguagem simples ela é uma técnica que nos ajuda a isso. Então, ela ajuda a elaborar melhor, concatenar as ideias, né, e elaborar as suas ideias, considerando sempre a pessoa que vai usar essa informação. Porque a gente, como produtor de conteúdo, muitas vezes a gente esquece que a gente está produzindo para outras pessoas, né? Nós somos sempre os primeiros leitores dos nossos materiais. Então, muitas vezes a gente lê e fala, não, está ótimo, aqui está dando para entender, né? Bora lá. Então, ela é uma técnica que ela tem redação, óbvio, né? Mas ela não é só redação. Ela tem a ver com essa questão da usabilidade da informação, com a organização mesmo, né? Com a estrutura, com o sequenciamento das informações que você passa, e aí sim, a escolha de palavras, a construção de frases, né? Então, ela é uma técnica bem robusta, mas, por outro lado, eu sempre falo para meus alunos, assim, a parte mais fácil é explicar a técnica, você aprender a técnica. O mais difícil é você promover uma mudança, você se abrir para essa mudança. Porque a linguagem simples, ela realmente nos desafia a repensar a maneira como a gente se comunica. Então é preciso uma adesão a essa proposta. Tá ótimo, tá super claro. E Heloísa, você então abriu a sua empresa para trabalhar com linguagem simples. E o que você faz? Você faz revisões, você oferece cursos? Quais são as suas atividades na empresa? O campo da linguagem simples ele é bem amplo, né? Como você falou, né? Ele vai desde treinamento até sensibilização, revisão de materiais, consultoria de comunicação de empresas. Eu optei até agora, eu tenho trabalhado basicamente como professora, né? Porque eu criei esse método, essa metodologia, que chama Método Comunica Simples, e a principal parte do meu trabalho é ensinar essa metodologia. Ocorre que muitas vezes, e eu dou aula basicamente assim para turmas corporativas, basicamente para órgãos públicos, para empresas também, mas muito para órgão público, porque eu comecei a estudar esse assunto em 2016 e lancei um livro em 2018 e tenho a alegria assim com esse meu livro, ele está aqui, deixa eu pegar ele aqui, que é o Clareza em Textos de Governo Eletrônico, uma questão de cidadania, que isso aqui é o meu TCC de especialização, que eu já escrevi pensando, né, em lançar, porque não tinha bibliografia. Então, a partir desse lançamento do livro, eu tive a felicidade, assim, sabe aquela coisa que em alemão chama Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo, né? Tinha uma movimentação de políticas públicas em torno da facilitação da linguagem, e o meu livro ele catalisou muito isso. Então, a partir desse momento do livro, muitas políticas públicas foram aceleradas, então tem muita demanda em órgão público por linguagem simples. Tem uma rede de linguagem simples Brasil, que eu ajudei a fundar, inclusive, sou cofundadora para o serviço público. Então, a minha demanda maior é de órgãos públicos. Mas muita gente sempre me falou assim, poxa, eu quero fazer o seu curso, eu quero aprender também. E aí eu montei, no ano de 2022, que é o ano passado, né, de quando a gente está gravando, eu montei um curso da metodologia, do Método Comunica Simples, para disponibilizar. E lancei na plataforma Hotmart, né, um curso assíncrono, totalmente autoinstrucional, para ensinar, né, a linguagem simples. E eu cheguei a fazer, no início, eu cheguei a fazer revisão de documentos, que é fascinante, um trabalho fascinante a revisão de documentos,
é muito demandante e é muito difícil. Eu tive a alegria de contribuir, inclusive, com um documento base de política pública para cidades inteligentes, que são as smart cities, né, que é esse conceito da tecnologia no desenvolvimento urbano. Eu fiz a revisão da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que é um documento base de política pública. Mas aí agora, né, no último ano, eu resolvi direcionar mesmo a minha atividade para aulas, para palestras de sensibilização, porque é uma temática que ela precisa ser discutida, e um pouco de consultoria. Tá ótimo. E, Heloísa, o que você aborda no seu curso online? O meu curso online, ele é o curso do método Comunica Simples, né? Então, eu desenvolvi o curso são 7 módulos de aprendizagem, né? Então, tem um módulo introdutório de conceitos básicos para, enfim, discutir a questão de complexidade textual, a questão do movimento linguagem simples, a técnica, né? Então, assim, primeiro eu começo contextualizando, né? Como na metodologia de design a gente aprende, né? De design thinking, essas coisas. Vem cá, qual é o problema? Né? Você tem que... Quais são as dores? Onde é que está o problema? Né? A gente tem que discutir o problema primeiro, né? Então, eu começo problematizando a questão da complexidade textual, a linguagem simples como causa, como técnica, e aí eu entro no método. E esse método, ele tem 20 diretrizes de linguagem simples, que elas são agrupadas tematicamente. Então, cada módulo do curso, ele é um módulo que corresponde ao módulo do método, né? Então, são 20 diretrizes, são 1, 2, 3, 4, 5, né? São 5 grupos de diretrizes. Então, eu tenho um módulo introdutório, aí depois eu tenho os módulos, né? Cada aula uma diretriz de linguagem simples, e no final eu tenho um módulo de conclusão que eu faço um encerramento, porque a cada diretriz, né? E eu vou dar aqui um exemplo de diretriz, né? Por exemplo, a gente tem uma diretriz de empatia, né? A gente tem uma diretriz de empatia, a gente tem uma diretriz, né, que é uma diretriz que está dentro de conjuntos de valores, assim, para nortear a sua escrita. Então, a empatia, ela é uma diretriz. Aí tem um outro grupo de diretrizes que são para organizar a informação. Então, tem uma diretriz lá que é estrutura. Como você deve estruturar o seu texto? Então, à medida que eu vou apresentando cada diretriz, eu vou dando exemplos de aplicação daquela diretriz. Então, quando a gente chega nas diretrizes para escrever, a gente tem, por exemplo, a diretriz palavra frequente, né? Você preferir sempre usar vocabulário frequente do seu público, que seja frequente entre o seu público-alvo. E tem toda uma justificativa, né? Por que a gente tem que fazer isso, porque é da cognição humana. Mas, enfim, eu explico cada uma das diretrizes, aí dou os exemplos, e vou dando exemplos assim, um a um. No final de cada módulo, quando eu fecho aquele módulo daquele determinado agrupamento de diretrizes, eu tenho uma aula que eu junto todas as diretrizes daquele módulo e faço uma aplicação daquele grupo todo num texto. E assim vai em cada módulo. O módulo de conclusão, eu pego um texto e eu aplico as 20 diretrizes, a gente faz um passo a passo de aplicação das 20 diretrizes e faço uma revisão do curso. Então, ele é apresentado dessa maneira. A cada aula, eu proponho um exercício para os alunos fazerem, para fixarem o conteúdo. Como é um curso autoinstrucional, eu não corrijo os exercícios. Mas o curso ele é um curso que ele não fica aberto o tempo todo na plataforma. Eu vou abrindo turmas. Então, assim, quando eu abro uma turma, eu encorajo, então, as pessoas, elas estão juntas ali durante aquele período de acesso, né, que são 6 meses de acesso ao curso. E eu encorajo os alunos que eles troquem ali nos comentários, né, façam
compartilhem seus insights, e eu monitoro esses comentários. E que eles compartilhem também os exercícios que eles fazem. Então, assim, eu não corrijo os exercícios, mas eu encorajo que as pessoas façam os exercícios e compartilhem com os colegas. No momento que a gente está gravando, a primeira turma ainda não concluiu aquele período inicial, né? O acesso da primeira turma não acabou ainda. E como a gente vê nesse tipo de aprendizagem assim assíncrona, tem um grupo das pessoas que fazem naquele primeiro momento, outras vão fazendo espaçadamente, né? E eu acredito que vai ter um outro pelotão final, assim, do último momento, né? Que eles vão fazer também, né? Então, assim, eu vou monitorando ao longo do tempo, eu vou monitorando os comentários e é muito interessante, porque os alunos realmente, eles interagem, então tem um aprendizado feito por ali. Na primeira turma, e eu acredito que eu não vá repetir isso, na primeira turma, eu também eu propus que depois de terminado, né, o curso, que os alunos fossem, a gente continuasse junto numa plataforma, né, num grupo que eu optei por ser um grupo do LinkedIn. Eu estou avaliando se eu vou manter o grupo do LinkedIn ou não. Eu sei que para os alunos é muito interessante isso, é muito importante isso. É um pouco difícil na minha rotina eu dar conta do grupo do LinkedIn. Então, eu estou avaliando isso ainda. Eu sei que é importante para o aprendizado, né, a gente poder ter essa interação depois, porque esse aprendizado da linguagem simples, ele evidentemente não se encerra depois que você acaba o curso, né? É como se você fosse aprender, sei lá, italiano, né? Você fala, vou fazer aqui um curso de italiano, vou ficar aqui um tempo fazendo curso de italiano, quando eu acabar meu curso eu sei tudo de italiano. Não, até você, inclusive, você vai até esquecer o italiano se você não praticar, né? Então a gente sabe que a prática é muito importante. E a troca de aprendizagem entre as pessoas, né? As trocas entre as pessoas, esses grupos de conhecimento, né? De afinidade. Então, o curso ele se estrutura dessa forma. E, Heloísa, quanto tempo levou para você criar e lançar o seu curso? Regis, no tempo mesmo, eu havia inicialmente separado 2 meses, né, que se mostraram assim, absolutamente insuficientes. Porque, né, eu queria aqui só publicamente agradecer você mais uma vez, né, porque eu tive a oportunidade de você me dar uma consultoria, né, eu fui sua aluna no curso, no TDPI, não é isso? TDPI, né? TPDI. TPDI, desculpa. Eu fui sua aluna no TPDI, aprendi muito no seu curso, e depois eu te convidei, né, para você me dar uma consultoria na estruturação do meu curso, né, do curso do Método Comunica Simples. Então, como você bem sabe, né, eu no começo eu não sabia muito bem, né, eu demorei um pouco para chegar no número de aulas que eu ia oferecer, porque eu tinha disponibilidade. Quando eu me planejei no início do ano para montar o curso, eu aloquei 2 meses na minha agenda. Eu falei, bem, então deixa eu bloquear aqui 2 meses da minha agenda, porque como esse é um curso que eu já vinha dando há algum tempo, eu falei, acho que o processo de transposição desse curso para o vídeo gravado, né? Acho que não vai ser tão demorado assim, né? Como eu falei no início, a minha vida profissional de comunicação, ela foi no rádio e, né, no meio escrito. Eu trabalhei muito pouco com produção audiovisual. Então, eu não aferi muito bem, né? Eu não conseguia assim, estimar muito bem o tempo que a produção audiovisual ia demandar. Mas, então, eu aloquei inicialmente 2 meses, mas acabei ocupando 3 meses, quase 4. Mas os 2 meses iniciais, aqueles que eu me dediquei, eu realmente me dediquei muito e eu precisei trabalhar final de semana também, porque senão, se fosse só nos dias de semana, não ia dar tempo. Então, porque eu precisei montar uma equipe, né? Eu comecei realmente do zero. O que eu tinha, né, que era muito valioso,
eu já tinha o conteúdo que eu já sabia qual era o conteúdo que eu ia dar. E eu já sabia, já tendo testado, porque as minhas aulas corporativas, elas eram baseadas na mesma metodologia, mas, claro, eram aulas ou presenciais ou totalmente síncronas. Tudo acontecia ali, né, no horário da aula. Então, eu tive que fazer uma transposição. E, inclusive, tive que criar novos materiais, porque eu trabalhava com slides que eu tive que adaptar, porque também eu contratei um designer para fazer comunicação visual, para fazer a identidade visual do curso. Então, eu também tive que transpor os meus slides, que eles eram organizados de um determinado jeito, para aquele novo determinado, para aquele padrão visual. Então, as primeiras semanas foram semanas em que eu praticamente não consegui produzir nada, porque eu estava montando equipe, estava contratando o designer, estava chamando as pessoas, estava vendo onde com quem eu ia gravar os vídeos, porque inicialmente eu pensei em gravar aqui, né, no meu ambiente aqui, do meu ambiente de trabalho, na minha casa. Mas era para gravar aqui, mas começou a ter obra no vizinho. E durante o dia tinha obra no vizinho, e de noite eu moro num prédio, né, que tem muita criança, e as crianças iam para o playground jogar bola, né? Então, assim, não tinha um horário na minha casa que era possível garantir que eu não ia ter barulho. Então, eu tive que gravar em estúdio. E na hora que eu tive que gravar em estúdio, vira outra coisa, né? Eu tenho que sair aqui da minha máquina, aqui, né, onde a gente está agora, e realmente eu já queria contratar uma equipe, porque uma coisa que eu não falei, que é importante, eu tinha tido uma experiência antes de produção de um curso assíncrono, gratuito, que eu fiz aqui sim, na minha casa, aqui na minha máquina, que eu fiz logo quando começou a pandemia. Eu fiz um curso gratuito de 7 dias, que está disponível, inclusive, convido para todo mundo conhecer, de 7 diretrizes do meu método, que dava mais ou menos 2h30. E aí eu gravei aqui na minha casa mesmo, mas foi naquele momento inicial da pandemia, que nós estávamos todos trancados dentro de casa, a gente, né, todo mundo ficou sem trabalho, então eu me dediquei para produzir, e eu vi como é que é a produção, né, porque você realmente demora muito tempo. Então, inicialmente eu não queria aquilo, eu já queria uma equipe, eu não queria eu de novo ter que cuidar de tudo, eu queria alguém que pelo menos cuidasse para ver se a imagem estava boa, se o som estava bom, né? Aham. Mas Heloísa, logo... só um breve comentário. Esse seu curso que está disponível gratuitamente, ele está no site da ENAP, não é isso? Isso. Ele está em 2 lugares. Ele está no Ah, site da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. No momento que a gente está gravando aqui agora, já tem... Eu até olhei esses números ontem. 19.500 pessoas concluíram o curso pela ENAP. E ele também está no YouTube da Comunica Simples. Então, pelo YouTube da Comunica Simples estão só os vídeos. Lá pela ENAP, eles fizeram um design instrucional bem, bem bacana e certificam, tem certificado e tudo mais. Então, eu vou a colocar experiência... os links, eu vou colocar os links na Ótimo, descrição aqui da entrevista, então as pessoas ótimo, vão ótimo. poder acessar lá. Esse é um curso que leva mais ou menos 2 horas, 2h30. Esse curso tem 9 vídeos de mais ou menos 15 minutos, 20 minutos cada um. Então, eu tinha vindo dessa experiência do curso, que eu chamo de mini curso, é o mini curso 7 diretrizes. O mini curso me ensinou um pouco sobre essa produção, como dizem em inglês, né, do it yourself, né, faça você mesmo, né, super possível, mas eu não queria passar por aquilo de novo, né, e eu queria um acabamento mais profissional. Então, eu queria... E como não dava para fazer aqui na minha casa por causa do barulho, a gente teve que ir para um estúdio. E aí começa a ver estúdio, onde é que vai ser? Vai ser no estúdio 1, no estúdio 2, quanto custa? Tem a luz, tem o som, quem é que vai, né? Vai ser o estúdio e uma equipe de gravação separado, que foi o que foi, né? Inicialmente eu pensava, não, acho que lá no estúdio já vai ter tudo, né? E acho que deve ter fornecedores assim. Mas o pessoal que eu escolhi, que foi uma equipe muito bacana, gostei muito, recomendo, que foi o pessoal da Memory Audiovisual. Que até inicialmente, então, a Memory ia gravar aqui em casa, mas aí teve essa questão, a gente foi para o estúdio.
Então, toda essa pré-produção, a pré-produção mesmo, onde é que vai gravar, quem vai ser, como é que vai ser, né? Não estou nem falando da estrutura do curso, né? Identidade visual e a consultoria de marketing digital. Vai ter, não vai ter? Quem vai ser? Qual vai ser o esquema da consultoria? Como é que é o orçamento? Né? Qual é a previsão dessas despesas? E tive que montar... Eu cheguei a ter 12 pessoas nessa produção, né? Contando assim todo mundo. Jornalista, tive que contratar também uma jornalista. Então, eu tive esse momento de identificação, de montagem da equipe, eu né, a gente, né, dividiu muito com você isso na época, né? Quantas aulas vão ser? Eu comecei pensando inicialmente em fazer as 20 diretrizes, cada uma em uma aula, e talvez uma ou duas aulas de abertura, e depois, sei lá, uma aula de encerramento, então seriam menos de 20, sei lá, 22, 23 aulas. E aí o conteúdo foi se mostrando de uma outra maneira, com certeza. 20 diretrizes, cada uma tinha que ter uma aula mesmo. Mas e essa contextualização anterior? E o posterior? Vai ter um apresentador? Não vai ter um apresentador? Vou ser só eu fazendo, né? E eu resolvi que eu queria que cada módulo tivesse uma cabeça, né, como a gente chama no jornalismo, tivesse uma cabeça, né, que tivesse uma apresentação de alguém que não fosse eu. Então, também tive que identificar um ator para fazer. Então, o que eu colocaria na voz desse apresentador e o que ficaria para mim, né? Então, a estrutura das aulas, quantas aulas seriam, acabou ficando com 36 aulas. Então, eu cheguei a produzir a aula. Aí chegou um momento, né, que eu falei assim, não vai dar tempo, eu não vou conseguir fazer, porque já estava passando o tempo, eu tinha compromissos profissionais já assumidos, de dedicação exclusiva. Chegou um momento que eu pensei, então vou fazer completamente diferente, eu vou fazer um curso, sei lá, 10 aulas, 12 aulas, cada aula vai ter 40 minutos. E você me falando, não, Heloísa, isso eu acho que não vai dar muito certo, né? E aí eu falava, não, mas o que eu faço? Eu faço um curso ou não faço? Só vou poder fazer isso no ano que vem de novo, então? Né? E o taxímetro rodando, né? Muita gente envolvida. Mas acabei que tive, assim, consegui, né? Tive sorte, consegui. Então, aí eu falei, bem, a primeira diretriz do meu método é a usabilidade. E a usabilidade diz o seguinte, você tem que sempre priorizar a experiência, melhor maneira, a maneira mais eficaz, a maneira, né? Porque a usabilidade é um conceito bem amplo, né? Se aplica também à segurança. Qual é a maneira mais eficaz, mais adequada para o conteúdo e para o aluno? Qual é a maneira mais segura? Eu falei, bem, o mais adequado não são 12 aulas, é adequado só para mim, porque isso cabe na minha agenda. Então, assim, eu estou indo contra a minha diretriz número 1, né? Está errado isso, eu não posso fazer um curso assim. Talvez eu pudesse, se fosse uma outra, né? Se fosse uma outra temática, você fazer aulas muito longas, quando você sabe que o público prefere, né? E retém melhor informações em pequenos blocos, né? A gente tem aí toda essa área agora do tal do microlearning, né? Que são blocos muito pequenos de informação, e eu querendo dar uma aula de 45 minutos, né? Então eu tive que realmente desfazer isso, desfazer aquilo. Já estava estruturado, eu cheguei a começar a montar as aulas desse jeito. Aí depois, então teve muitas idas e vindas. E acabei fechando em 36 aulas. E na hora de gravar, por uma questão de custo e por uma questão de cronograma mesmo, eu tive que gravar tudo num dia só. Eu só podia gravar num dia, né? Então 36 aulas num dia só, muita coisa. E você me propôs você me deu uma sugestão que foi realmente muito importante, que foi o seguinte, não vai dar para roteirizar as 36 aulas, né, porque eu estava fazendo tudo roteirizado. Faz 2/3 de narração de tela. E eu falei, bem, então ótimo, vou fazer 2/3 de narração de tela. Então só vou gravar em estúdio 1/3. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Mas ainda assim é muita coisa. Então eu gravei todas as minhas partes de estúdio num dia só. Que a gente alugou 10 horas de estúdio. Então, e a gente usou as 10 horas de estúdio para gravar. E depois, então, eu gravei a narração de tela
no meu computador, na minha casa, com o meu microfone, e depois teve que ter uma edição. E tem toda a questão da divulgação, né? Por ser um né, o chamado infoproduto, né? Eu não gosto muito desse termo, vai fazer o quê, né? Tem todo aquele protocolo do marketing digital a ser seguido, que eu também, né, me cerquei de pessoas que entendiam bem disso para me dizer como é que era o protocolo, para eu adaptar esse protocolo ao meu jeito de ser. Porque você fala, não, mas se você vai vender um produto digital, tem que ser assim, assim, assado. Mais ou menos, né? Eu acho importante a gente ver como que o mercado se comporta. Mas a gente tem também, é a nossa cara que está lá, né? Assim como o preço, a determinação do preço, a precificação, toda a história por trás do seu curso, você tem que estar super convencida de que é o melhor que você está fazendo. Porque é você que vai ter que ir lá para fazer a live de tirar dúvidas antes do lançamento do curso, ou na semana de lançamento do curso, os posts que você vai fazer. É você, né? É a sua carinha que vai estar lá. Então você tem que estar muito segura, muito seguro do preço que você está cobrando, da maneira como você está apresentando, né, o curso, e aquilo tem que ter a sua cara. Então, assim, foi um processo de produção foi muito aprendizado, foi um aprendizado muito rico, né? Então, eu comecei, né, num mês, eu comecei a trabalhar em julho e eu lancei o curso no final de outubro. E foi o ano da Copa do Mundo e das eleições presidenciais, né, 2022. Então, assim, eu fui contra a corrente. Eu lancei o curso no final de outubro, assim, entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais, né, que capturaram a atenção de todo mundo, muito perto do fim de ano, que a gente sabe que no caso, né, corporativo, né, quando você faz alguma coisa para mercado de trabalho, assim, as pessoas já estão meio que pensando, né, já estão se programando para o ano que vem e não para esse ano. Ainda tinha uma Copa do Mundo, né, no meio do caminho aí, né, para as pessoas começarem o curso, né, eu fiz live de tira dúvida, né, para os alunos matriculados. Então, qual era o dia que ia ter a live de tira dúvida? Tinha uma live bônus para quem tinha se inscrito num primeiro momento. Então, eu tinha 2 lives de tira dúvidas, e aí já começava a Copa do Mundo. Então, assim, mas mesmo sendo num período menos atraente do ponto de vista comercial, eu tive 122 inscrições, né, para um curso que o preço do curso, o preço cheio à vista do curso, R$ 900. Então, assim, era digamos, né, para usar o termo do marketing digital, era um ticket até mais caro, né, um ticket de 900, né, um investimento de R$ 900, numa época do ano muito apertada, por ser final de ano, e também por esses eventos, né, as eleições e a Copa do Mundo, mas o resultado foi muito positivo. Era justamente isso que eu ia perguntar, né? Se valeu a pena todo o esforço e todo o grande investimento que você fez, certamente, na equipe ao longo de tanto tempo, né? Então, você conseguiu ter um bom resultado, um excelente resultado, né? O resultado foi muito bom. Como eu tinha mencionado antes, o meu público, né, o público que tradicionalmente tem me procurado é o público de órgãos do setor público, né, da administração, os governos. Esse curso ele foi lançado pela plataforma Hotmart, que é uma plataforma para atender pessoas físicas que vão pagar com cartão de crédito, boleto bancário, Pix, PayPal, que não tem nada a ver com a lógica das compras públicas, e nem com o timing. E muitas vezes no mundo corporativo também, né? Muitas empresas reembolsam cursos que os funcionários fazem, mas é preciso saber antes, com antecedência. E essa dinâmica do marketing digital, que eu até subverti um pouco, né? Já
sabendo né, do perfil do meu público, porque tem a cartilha do marketing digital, pode chegar a te dizer para fazer só 24 horas de venda. 3, 4 dias, uma semana, porque realmente é massacrante a comunicação durante muito tempo, você só fica falando daquilo, é chato, fica chato. No meu caso, eu abri um tempo um pouco maior de vendas. Foram 2 semanas. Foram quase 20 dias de venda. Por conta disso. Mas ainda assim, muita gente veio falar comigo, mas eu tinha que ter sabido com mais antecedência. Porque, poxa, aqui na minha empresa tem um programa, mas eu tenho tem um determinado dia do mês que você tem que fazer essa requisição. Então, mesmo assim, né, mesmo tendo pouco tempo de venda, e mesmo não sendo possível, por exemplo, porque os órgãos públicos, eles costumam comprar tudo com nota de empenho. A nota de empenho é o seguinte, você recebe depois do serviço prestado, que é o oposto da plataforma Hotmart, que você paga primeiro, né? Você paga para você poder ter o login, para você poder entrar na plataforma. A compra pública é o contrário, eles só pagam depois que termina. Então, inviabiliza. Realmente inviabilizou a participação desse público, né, primeiro do curso corporativo. Mas a minha hipótese era que esse curso ele ia ter um apelo grande para quem trabalha no setor público, porque é uma política pública, né? A gente já tem várias leis e programas de governo digital determinando o uso de linguagem fácil de entender, especificamente linguagem simples. O direito tem usado muito, a justiça, o poder judiciário, os escritórios de advocacia, tem usado muito uma metodologia de design jurídico, né, que chama legal design, ou então visual law. Até o Conselho Nacional de Justiça recomenda o uso de visual law. Tem muitos tribunais no país normatizando o uso de visual law e linguagem simples, né? Então, eu sabia que esse campo do direito também seria um campo de interesse. As pessoas que trabalham com experiência do usuário, né? UX Writing, UX Design, né? UX é User Experience. E pessoas da área de comunicação, né? Ainda que é um curso que beneficia, né? E a gente está discutindo linguagem simples aqui no âmbito do design instrucional. Com certeza é uma ferramenta muito importante para designers instrucionais, para a área de educação de uma maneira geral, mas não é o público que já está inicialmente impactado, né? Que já sabe, que já reconhece o valor de aprender isso. Mas, então, eu acho que o resultado foi muito bom, principalmente para um primeiro curso, e como vocês podem imaginar, tendo tido uma equipe grande de 12 pessoas, né, e profissionais, todos profissionais de reconhecidos, né, nas suas áreas de atuação, foi um investimento grande. Ele se pagou, graças a Deus, né, na primeira turma, ele se pagou, e teve um lucro marginal, digamos assim. Mas eu acho que eu fiquei com um material muito consistente. E o mais importante, né, que a gente sabe, né, o mais importante quando a gente dá aula, quando a gente ensina qualquer coisa, é a gente ver o resultado do aprendizado, né, o feedback dos alunos. E eu tenho tido muitos feedbacks muito positivos, né, as pessoas... como a rede, essa área que eu trabalho é uma área muito profissional, a rede que as pessoas mais usam é o LinkedIn. Então, eu vejo muitas... volta e meia alguém está me marcando no LinkedIn falando, olha, concluí o curso é maravilhoso, né? Vários alunos falaram, olha, o melhor curso que eu fiz esse ano, um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida. Então, assim, essa validação pelos alunos, né, isso não tem preço, né? Realmente não tem preço. Então, eu acho que essa primeira turma, essa primeira experiência, mesmo tendo sido assim, mesmo eu tendo me cercado de pessoas muito competentes, e eu ter, né, eu já tinha essa metodologia
já testada, mas não no formato assíncrono. Eu tinha ela no formato síncrono ou presencial. Então, assim, esse desafio de levar para o assíncrono sem dar o retorno individual para cada aluno do exercício que faz e tudo mais, era algo que me preocupava, né? E eu acho que essa primeira turma, ela comprovou a, a eficácia dessa virada do curso pro autoinstrucional e assíncrono. Então, assim, eu estou muito animada com as próximas turmas, porque eu já vi que o curso funciona, que a transposição foi muito bem sucedida, né? E que as pessoas gostaram muito, né? Porque a linguagem simples, ela é uma ferramenta para a gente melhorar o nosso desempenho profissional, a gente melhorar a nossa comunicação, mas se você pensar de uma maneira assim mais ampla, né, mais cívica, mais cidadã, mais política, é para melhorar as relações na sociedade de uma maneira geral, né? Então, o objetivo desse curso aí, para mim sempre, né, o meu objetivo ensinando linguagem simples, claro, é o meu ganha-pão, é com isso que eu trabalho, mas a minha motivação é a transformação social, que de fato acontece. Legal, Heloísa. E se você estivesse começando agora a fazer o seu curso, tem alguma Uhum. coisa que você faria diferente com essa experiência que você já acumulou? Eu teria alocado mais tempo, com certeza, e eu acho que eu mudaria pouca coisa, tirando a questão do tempo, porque eu fui eu fui eu fui muito eu ia falar ingênua, mas não é ingênua não. Eu fui, assim, eu fui muito otimista, né, em acreditar que aquele tempo que eu tinha, aquele tempo de 2 meses era suficiente, né. Então eu acho que a questão do tempo assim, uma coisa importante foi que também levou muito tempo e eu teria começado antes, que foi quando a gente vai para uma plataforma como a Hotmart, ela tem plugins de integração e isso quer dizer que você pode anexar outros serviços, né? Então, um dos serviços que eu anexei lá foi a emissão das notas fiscais, né? Tem um serviço que está no mercado chamado e-Notas, né? O e-Notas, ele se integra ali para você gerar a nota fiscal. Poxa, isso demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Isso me tomou um tempo precioso enquanto eu estava produzindo, né? Eu tenho uma pessoa na equipe que trabalha comigo sempre, né? Que é dessa área administrativa financeira, mas por conta de questões do nosso contador, de como a nossa contabilidade é feita e como a plataforma, enfim, aquilo demorou muito tempo e eu deixei para fazer mais perto do lançamento, né? Porque você paga, né? A partir do momento que você começa, você se junta lá, você contrata o serviço, você paga. Então eu falei, não, vamos deixar para fazer isso mais pro final. Foi um erro. Era melhor ter visto isso antes, porque é algo chave, porque é o que vai emitir as suas notas fiscais. E no nosso caso, que o nosso contador não é um contador do mundo digital, foi muito atrapalhado. Então, coisas que o contador poderia ter feito, a gente teve que fazer. E quando a gente vai ter que fazer coisas que são da área de contabilidade, né, com terminologia de contabilidade, né, demorou muito tempo. Então, eu acho que na hora que você vai fazer isso, você não é uma pessoa física totalmente, você é uma pessoa jurídica e você tem uma contabilidade, e você vai lançar um produto digital, é muito importante você ter contador, uma empresa de contabilidade que esteja acostumada com o mundo digital, porque senão vai sobrar para você um trabalho que não é para você como produtora de conteúdo, como produtor. Você não tem que se preocupar com isso, né? Na verdade, você paga um escritório de contabilidade para justamente fazer essa parte, né? Então, foi bem desnecessário ter passado por isso. Ah, sim, uma coisa que eu fiz, mas que também por conta da falta de tempo, eu não deu tempo
de fazer uma segunda revisão foi a revisão, né? A revisão dos slides da apresentação, né? Que estão gravados, dos slides que estão gravados, né? Eu contratei uma revisão, mas como a minha vida de editora, né? De editora de publicação impressa, né? Fiquei muitos anos publicando pela Viva Música. A gente sempre tinha 2 revisões. Você tem que ter, não tem jeito. Você tem que ter pelo menos 2 revisões, né? Às vezes não dá tempo. Aí você faz uma revisão só, que foi o caso, então, dos slides. Teve tanta ida e vinda de slides que, no final, não deu tempo de fazer revisão e eu acabei pegando dois erros. Erros bobos, assim, que não prejudicam o conteúdo. Mas eu fiquei mordida, sabe? Fiquei mordida porque você fala, não, até posso, que foi na narração de tela. Mas aí eu tenho que ir para eu refazer, aí tem que refazer o slide, e você nunca tem esse tempo, né? Você tem aquele tempo que você aloca ali para a produção. Então, eu acho que a questão da revisão é importante você contratar uma pessoa, porque muitas vezes a gente também, como o orçamento não dá, o orçamento não dá, você fala assim, vou pedir aqui, sei lá, para o meu marido, para minha mulher, ou então para o meu filho, vou pedir aqui para alguém, um colega de trabalho, dar uma lida para mim, para ver se pega algum erro. Não, você tem que pegar uma pessoa profissional, e é muito importante fazer isso. Eu teria alocado verba e tempo para ter essa segunda revisão dos materiais. Tá ótimo, Heloísa. E o que você diria para alguém da área da educação, seja um professor, um consultor, um designer instrucional, que esteja interessado na linguagem simples? Como é que essa pessoa pode conhecer mais do seu trabalho, fazer o seu curso, comprar seu livro? Como é que essa pessoa pode começar a aprender e seguir esse caminho de formação? Eu recomendo, Regis, o minicurso que a gente mencionou antes aqui na nossa conversa. Eu acho que esse minicurso é uma excelente introdução. Ele foi feito para isso. É um curso introdutório, ele é razoavelmente rápido e ele instrumentaliza, né? Muita gente, na verdade, eu tenho muito a honra de, com esse minicurso, ter instrumentalizado agentes públicos que fizeram política pública em cima das 7 diretrizes desse curso. Então, eu acho que um excelente começo é pelo minicurso. Se de todos você fala assim, olha, não tenho 2h30 para colocar nisso, não sei o quê, vê a primeira e a segunda aula. Com a primeira e com a segunda aula, já vai, assim, sabe? Muita coisa muda na sua percepção. O livro, né, essa edição impressa aqui do livro, o impresso acabou. Ele vende na Amazon, o e-book, né? Esse livro, ele não é um livro de técnica, ele é um livro de um início da minha pesquisa, muito focado no movimento social, linguagem simples, e muito focado na transformação digital de governos. Então, para alguém que é da área de educação, é um conhecimento assim meio um pouco complementar, digamos assim. Tem muita informação relevante sobre a técnica da linguagem simples na minha dissertação. Eu fiz o mestrado na PUC Rio no design, com uma interface com estudos de linguagem. Está até aqui ela, minha dissertação, mas ela está online, eu vou te dar o link para você também botar o link aqui, né? Então, a minha dissertação, que chama Impactos da Linguagem Simples na Compreensibilidade da Informação em Governo Eletrônico, caso de um benefício do INSS. Eu também tenho um capítulo aqui de linguagem simples que eu escrevi pensando nas pessoas que não são da área acadêmica, que não estão interessadas em governo digital, mas que tem muita informação sobre linguagem simples. E de todo, se a pessoa não tiver tempo de ler o capítulo, tem uma síntese. No final de cada capítulo, tem uma síntese do capítulo, que é de uma página. Então, tem um capítulo de linguagem simples na dissertação, que é dedicado ao tema, e eu recomendo também o capítulo de complexidade textual, porque a gente precisa considerar algumas questões que têm a ver com a compreensibilidade textual. Eu falei complexidade, né? O nome do capítulo é Compreensibilidade Textual. Para você escrever melhor, você tem que considerar como é que as pessoas leem. É muito importante isso, né? Porque
a sua escrita, ela está a serviço da leitura dos outros, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo para meus alunos, que eu até mandei bordar, aqui, tá até penduradinha aqui na parede da minha casa. A frase diz o seguinte: eu demoro escrevendo para você ler rápido. O nosso ofício é esse, né? Então, é importante, você que escreve, você que produz conteúdo, você que é professor, professora, é importante você saber como é que as pessoas leem. Então, lá na dissertação tem isso. O curso do método Comunica Simples completo, esse, né, da Hotmart, eu tenho o objetivo de abrir 3 turmas por ano, né? Então, assim, abrir uma turma no início do primeiro semestre, depois outra ali lá por julho, agosto, e uma última, né, lá para o começo de outubro, né? Então, se você se interessar, quiser conhecer o método, primeiro dá uma olhada lá no site da Comunica Simples para você ver como é que é o trabalho, né? Exemplos de antes e depois, né? No meu site comunicasimples.com.br tem essas informações. E tem o curso, né? A gente tem atualmente aqui no Brasil essa rede que eu mencionei, que chama Rede Linguagem Simples Brasil. É uma rede voltada basicamente para a conexão do setor público, mas ela é uma rede aberta, com o objetivo de informações circularem. No LinkedIn, tem um grupo que eu também recomendo, que é um grupo da Associação Internacional de Linguagem Simples, em português. A Associação Internacional de Linguagem Simples se chama Plain. Então, tem um grupo no LinkedIn chamado Plain em português. Não, é Plain Linguagem Simples em português. Acho que é isso. Que eu também, o link vai estar aqui né, você vai botar o link aqui no vídeo. Então, porque ali também tem muita informação interessante, né? Tem pessoas, quando a gente está gravando aqui o vídeo, tem 500 pessoas nesse grupo em português do LinkedIn. Então, eu acho assim, se a pessoa começa ali tem essas várias formas de entrar na linguagem simples. E se você fizer uma busca no Google, né, ou no ChatGPT, depende, né, de quem você vai querer a quem você vai querer perguntar, sobre linguagem simples, plain language, né, você vai ver que tem muitas fontes de informação. A Rede Linguagem Simples Brasil, ela tem uma biblioteca colaborativa que tem referências. Tem muitos normativos de linguagem simples, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu gostei, mas eu quero saber, já quero ir direto para a técnica, e eu não quero fazer curso, de repente eu quero ler um material sobre isso, né? Então, lá na Rede Linguagem Simples Brasil, eles condensam as políticas públicas, porque tem uma lei, por exemplo, municipal em São Paulo, que tem diretrizes, tem uma lei estadual no governo do Ceará que tem diretrizes, tem vários programas governamentais com diretrizes, então tem esses materiais todos, né? E dá uma olhada lá no comunicasimples.com.br, que aí você tem uma explicação do que é a linguagem simples, tem os exemplos, né? Eu tenho alguns links ali para organizações internacionais. É vasto, Regis. É um campo super vasto, né? E convido todo mundo a conhecer essa... na verdade, eu convido todo mundo, assim, eu convido você a refletir sobre o seu papel na produção de conteúdos de uma maneira geral, né? Porque, claro, a gente está discutindo aqui no âmbito da construção de um curso, né, de material didático e tudo mais, né? Mas essa reflexão sobre o seu papel e essa autorreferência que a gente tem, né, a gente tende a ter essa... Não tem jeito, né? A gente parte da gente mesmo, né? E por mais que a gente tenha uma vida dedicada ao ensino, né? Ou então, por exemplo, no meu caso, a comunicação, eu passei a minha vida falando com outras pessoas, né? Querendo transmitir mensagens para outras pessoas, né? Por mais que a gente tenha essa vida dedicada a informar ou a ajudar o outro a aprender, quando a gente produz material para esse outro, a gente esquece desse outro.
a gente precisa lembrar desse outro, né? Então, esse momento de reflexão é um momento que a linguagem simples, assim, é um lugar de reflexão e de prática, que a linguagem simples ajuda a construir a gente, assim, de uma maneira permanente, assim. Eu acho que aconteceu comigo e eu vejo acontecer com vários alunas e alunos. A gente passa a ficar alerta, a gente passa a ter assim um observatório interno, sabe? Se o que a gente está escrevendo, se o que a gente está produzindo vai ser o mais eficaz para aquela pessoa que está lendo. Isso vai apoiar a ação de quem está lendo, né? Então, fica o convite aí para todo mundo se aproximar da linguagem simples, que ela promove muito crescimento profissional e pessoal na nossa comunicação. E, Heloísa, eu queria dizer, bom, que você fez um trabalho maravilhoso. Eu acho que isso tem que ser reconhecido, apreciado, e foi muito legal para mim aprender sobre linguagem simples e acompanhar todo o seu processo de produção. Foi muito, muito legal aqui desse lado de cá, Que bom. poder acompanhar você como aluna e depois mentoranda e tudo que você fez com a sua equipe. E queria dizer também que pode contar comigo, eu vou divulgar o seu curso, o seu trabalho e a linguagem simples no âmbito da educação e do design instrucional, porque eu acho que tem tudo a ver e como você colocou lá no início, é uma área que ainda não está bem reconhecida entre os profissionais da educação, Uhum. mais do direito e Sim. de profissionais da comunicação, mas na educação a gente precisa muito. Uhum. Então, vamos em frente. Obrigada. E deixa eu te parabenizar aqui pelo TPDI, falei certo. pelo TPDI, porque, poxa, eu fiz alguns cursos no ano passado, né? Enfim, antes de produzir o meu curso, eu fiz alguns cursos, né? De design instrucional, eu fiz o seu, né? E fiz outras competências que eu achei que iam ser importantes. E, poxa, o TPDI, ele me surpreendeu muito positivamente, me ajudou muito a botar no lugar algumas ideias que estavam assim, né? Eu não venho da área de educação, nem de psicologia, né? Eu sou jornalista, minha formação é jornalismo, né? E trabalho com design da informação, mas essa parte da instrução, mesmo sendo professora, né? A linguagem simples me levou a ser professora. Então, o TPDI me mostrou o que eu estava fazendo certo, o que eu podia melhorar, né? E, além disso, me mostrou outras possibilidades, né, do design instrucional que eu não conhecia, e eu fiquei muito, 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 foi muito importante para a minha formação profissional também, ter participado do TPDI, né? Então, te agradeço por isso também. Fico feliz, te agradeço também o feedback. E, bom, vamos em frente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Não, eu só queria dizer assim pro pessoal, assim, coragem. Porque às vezes, assim, a gente, por mais que a gente tenha uma meta, né, você fala assim, não, poxa, eu quero fazer, eu tenho essa ideia aqui, eu sei, né, eu estou estudando aqui a minha audiência, eu estou me cercando das competências necessárias, né, para poder fazer. Né, às vezes a gente tem uma trava interna, né? Sei lá, dá medo. Às vezes dá medo de você lançar aí um curso, né, para o mundo, né? Coragem, não desiste não, né? O mundo está esperando o seu curso, bora lá. Uhum. Maravilha. Heloísa, super obrigado. Eu acho que tenho certeza que muita gente vai aproveitar demais essa entrevista com você. Tá? E Obrigada, lhe Regis. desejar todo sucesso. Muito Obrigado. obrigada.